Prova material. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Guarapari, bom dia, terceira série. Tudo bem? Hoje é dia 6 de julho, nosso último dia aí de aula antes das férias de julho, que começam sábado agora, né? Sexta de tarde, vamos dizer. E na aula de hoje faltaram. Hoje teve bastante falta, hein? Essa última semana o pessoal deu uma antecipada nas férias. O pessoal está querendo férias de 3 semanas, não de 2. Então faltou a Alexandre, faltou a Lana, faltou a Bianca, a Cristal, que nunca apareceu, mas ela já explicou. O David faltou, a Gabriela faltou, Gustavo faltou, João Vitor faltou, a Júlia Boeri também faltou, também nunca apareceu. Também a Júlia Tomich também nunca apareceu, faltou. Aí depois tem o Marco, que me engana, raramente aparece. Faltou também. Mariana Bose também raramente aparece, faltou hoje. O Valeriano faltou, o Valeriano até que vem bastante. Só que hoje ele faltou, está assistindo TV Globinho. E o Vitor Oda também faltou. Beleza? Então, na verdade, são 2 semanas, Natália, de férias. A aula só volta, vocês param dia 10, 10 é o último dia de aula, depois voltam no dia 27. 2 semanas de descanso. Aí Não sei, Júlia. Eu não sei das datas, Bittencourt, eu não sei das datas dos simulados. Eu não recebo esse calendário, infelizmente. Mas volta no dia 27, ô Natália, são 2 semanas, só que para alguns vai ter... começou agora, né? Você viu aí, o pessoal já não está nem vindo, mas parece que tem sim, Cid. Pessoal, o Cid colocou aí, ó, parece que tem um simulado aí no sábado e domingo. Se não me engano, é até do Bernoulli, se não me falha a memória. É um simulado sábado e domingo que tem agora, final dessa semana. Aí, depois do dia 12, não sei, André, não sei qual o grau de obrigatoriedade dele. Quem vai falar melhor para vocês é a Aline. Esses simulados sempre tem pontuação neles, até algumas vezes pontuação extra, quando eles não entram ali naquela tabela de pontuação principal. Mas não sei. Quem vai dar todo o detalhe para vocês é a Aline. Pergunta depois lá no grupo sobre o simulado do sábado e domingo agora. Se ele é obrigatório ou não, se vale ponto ou não. Pergunta lá. Ok? Então vamos aí, vamos terminar. Deixa eu ver aqui que a Júlia colocou. Mas Júlia, a Cid colocou assim, serve mais para que se alguém perder algum simulado, mas se serve para substituir algum que você perdeu, então ele vale ponto, né? Mas todo mundo pode fazer. Pode ser que role ponto extra. A Aline depois pode falar, pergunta lá no grupo. Na aula passada, nós estávamos terminando biomas. Cadê? É aqui. Estávamos terminando biomas do mundo. Desculpa, já falamos do mundo, agora estávamos no Brasil. Paramos falando sobre restinga. Restinga, mangue, que é uma parte da Mata Atlântica. Deixa eu passar aqui bastante coisa. Desculpa, tem bastante material anterior aqui. Calma que ele dá uma travada. E falamos sobre Caatinga, tá? Entramos aqui em Mata Atlântica convencional. Depois, dentro da Mata Atlântica, essa vegetação litorânea, que é feita de restinga e mangues. E paramos aqui na mata de araucária. Ok?
Então vamos aí terminar a vegetação do Brasil. Qualquer dúvida, o que? O Marco Antônio chegando, gente. Que isso, tem que ter até presença aqui, porque é raro. Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Que bom que você apareceu. Fico feliz, cara. Já estava começando a acreditar que você não viria. Tudo bem com você? Tudo bem, Marco? Bom dia. Que bom que você apareceu. Fiquei preocupado, fiquei preocupado. O Gustavo é normal, o Gustavo. Tô brincando. Mentira, Gustavo. O... Que bom que você apareceu, Marco. Tava começando a acreditar que você faltaria mais uma vez. Mas, ó, chegou atrasado, mas chegou. Isso é importante. É assim que cria rotina, que uma hora você emplaca aula atrás de aula. Beleza? Bom dia, Gustavo, que acabou de chegar também. Então, vamos lá. É, vamos falar aí. Percebi. Um pouquinho de atraso, mas mata de araucária é uma vegetação que já caiu na prova do Enem por mais de uma vez. Tem uma questão de de vegetação, né, de mata de araucária na prova de ciências da natureza e também tem uma na prova de ciências humanas. Se não me engano, caiu no ano passado ou no ano retrasado. Tem pouco tempo que caiu sobre a araucária. Então, é uma vegetação aí que cai na prova do Enem, cai em vestibular, principalmente se você fizer vestibulares do Sul. Aí cai mesmo. Uma vegetação típica deles, né? É a nossa grande floresta temperada do Brasil. Porque, na verdade, ela começa exatamente quando termina o trópico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tá vendo? Aqui mais ou menos passa o trópico, aqui onde que está passando o cursor, sul de São Paulo, tá vendo? Essa linha aqui no sul de São Paulo, é mais ou menos aqui que passa o trópico de Capricórnio. Então a mata de araucária está fora da zona tropical, está numa zona temperada, ou também chamada de subtropical. Pega desde um pedacinho de São Paulo, bem pequenininho, mas pega grande parte do Paraná, onde que tem as maiores reservas, pega o estado de Santa Catarina, que essa semana, infelizmente, aparecendo nos noticiários, através de uma notícia muito triste, né? Um ciclone extratropical formado aqui no oceano, um furacão extratropical formado no oceano, atingiu Santa Catarina novamente, 16 anos depois daquele de 2004, o Catarina, e só que diferente daquele furacão que teve em 2004, que não matou ninguém, até agora já são 12 mortes. Então matou pessoas, destruiu muita coisa. O estado de Santa Catarina, principalmente ali a região de Florianópolis, foi muito castigada por esse furacão. E é muito estranho, né? Falar sobre furacão no Brasil. É tão raro, é tão difícil, que nós no Brasil ficamos meio perdidos. Há 16 anos atrás, nós noticiamos um furacão chamado Catarina. Aí agora nós estamos noticiando um ciclone bomba. E no final a pessoa fica perdida, porque em 16 anos mudou de nome. Na verdade, furacão, ciclone, tufão, é tudo a mesma coisa. Para cada local do mundo ele tem um nome diferente. No Brasil, ele não tem nome porque ele não existia. Então a gente não tem nome para ele, porque não existia. Mas é um furacão. É um furacão. Ele chegou no momento, teve registro de alguns momentos dele de ventos de até 160 quilômetros por hora. 160 quilômetros por hora. Muito forte, que destruiu muita coisa. Acredita-se que Santa Catarina possa chegar a um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão de prejuízo com o furacão que aconteceu na semana passada.
E se eu estou falando isso e você está olhando para a tela, ouvindo aí com uma cara de espanto, significa que vale a pena vocês lerem um pouco mais de jornal, né? Importante. Acompanhar as notícias do Brasil, acompanhar. Sempre tem aí um grupo de WhatsApp que põe aí um jornal, então vale a pena ler, tá? Eu acho que eu vou começar a fazer isso no grupo de vocês, que eu entrei agora recentemente, né? Fui admitido recentemente no grupo de vocês, da sala aí do WhatsApp. Eu vou começar aí todo dia de manhã colocando jornal para vocês lerem, para ver se emplaca aí um costume de se atualizar diariamente sobre notícias do mundo, ok? Tudo bem? Vocês são tão em silêncio. Então vamos lá. A vegetação de araucária, então, ela é subtropical ou temperada? Obrigado, Bittencourt. Ela estende de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Ela pertence aí à vegetação de Mata Atlântica, como uma subdivisão da Mata Atlântica. Ela é uma subdivisão interna da Mata Atlântica. Só para você ter uma ideia, tudo que vocês estão vendo em verde clarinho é Mata Atlântica original. Não significa que existe isso tudo hoje. É Mata Atlântica original, o que estava em verde claro. E em verde escuro araucária. Então ela é como se fosse uma vegetação diferenciada dentro da Mata Atlântica. Como a restinga e o mangue também são. Ok? Aqui tem algumas imagens. Uma curiosidade obscena. Vamos lá. Iniciando o momento de falar besteira. Eu sei por que eu estou gravando isso. Vamos começar com uma notícia obscena aí sobre as araucárias. As araucárias, elas possuem sexo. Existe árvores macho e árvores fêmeas, separadamente. Aqui tem até como comporta-se o final da folhagem dela. A parte macho, a parte fêmea, são árvores distintas, tá? E então elas têm sexo aí em termos de polinização. É claro que toda vez que eu vejo uma árvore desse tamanho, com esses galhos tão grandes e toda essa exuberância, saber que ela tem sexo, e isso me remete ao ser humano, né? A ideia de sexo, eu fico olhando essa árvore aqui pensando em Senhor dos Anéis, aquela árvore que sai andando assim. Já viu o Senhor dos Anéis? Tem uma árvore grandona lá, de clima temperado também, igual essa aí. Ela sai andando, indo embora, assim. Eu fico imaginando essas árvores andando uma em cima da outra aí para à noite, para se aproximar, para poder namorar, né? Imagina que coisa. Aí, se as árvores namorassem como seres humanos, né? Imagina, já que elas têm sexo, o incêndio que seria madeira aí, seria bem interessante. O fruto gerado dessa relação linda entre as araucárias gera um fruto, que é uma castanha, e eu lembro disso, Gustavo. É, o Pinóquio também pegou fogo. Eu fico imaginando que os incêndios nessa região de Araucária é culpa delas mesmas. Eu fico pensando se não. Aí gera um fruto que eles chamam de pinhão, ou pinho de araucária, né, que é chamado mais comumente de pinhão. E aqui tem até um dos gomozinhos do pinhão. É gostoso esse pinhão. Lá no sul existem vários pratos que põem ela tem um sabor de castanha, o pinhão da araucária. Assim, cru, ele comer cru da fruta não é muito bom, não. Mas ele, em comidas, ele fica legal. Quando ele vai para cozimento, ou assado, esse tipo de coisa, é uma castanha até que legal.
Olha que interessante. A araucária ela é uma espécie de primo do pinheiro de Natal. Aquele pinheiro lá que tem no Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, Ásia. E quando ela está grande, olha aqui nas fotos, quando ela está grande, ela não parece com o pinheiro de Natal. Porque o pinheiro de Natal tem folha até próximo do chão. E essa aqui, tá vendo? Não tem. Só que quando ela está nascendo, quando ela está pequena, está crescendo, essa foto aqui do meio que eu estou passando o cursor, é uma araucária, só que jovem. Quando ela está começando a nascer, ela lembra muito o pinheiro de Natal. Ela é uma conífera, tá vendo? Ela forma um cone. Ela é também uma conífera. Só que quando ela cresce, ela mantém um pouco esse cone, mas só que lá na parte de cima da árvore. E um pedaço enorme dela sem galhos. Bem diferenciado. Qual o grande problema aí? Qual é o grande problema aí da araucária, né? Para ela, esse é um problema. A região em que ela nasce, o solo é muito bom e a madeira dela também é muito boa. Aí, né, amigo, para pensar. Você tem uma árvore que tem um tronco desse, retilíneo, gigante, sem galho. Imagine, dá para fazer ripas gigantescas. E, ao mesmo tempo, a árvore é de qualidade. E o solo também é. Não sobrou quase nada de araucária, foi tudo desmatado. Hoje, 85% da araucária original já desapareceu. Foi cortado para fazer móveis e usado o solo ali para móveis, casas, a madeira de boa qualidade. E a região foi plantado. Teve plantação de trigo, teve plantação de soja, principalmente soja. Teve plantação de café, teve plantação agora recentemente, estão plantando muito eucalipto nessa região para desenvolver mais a silvicultura. Assim, não dá para plantar. Ah, professor, por que não planta araucária para depois usar madeira, aí depois planta a araucária de novo, usa madeira, né? O nome disso é silvicultura, quando você planta uma árvore com a intenção de cortá-la e usar aquela árvore economicamente. Diferente de preservação, diferente de reflorestamento, quando você planta a floresta, não é para usar para nada. Ela é para continuar ali. Silvicultura, que vocês estão vendo aqui na última linha, é quando você planta árvore para tirar a madeira, para uso, para celulose. A araucária foi muito usada para celulose, para usar para outras coisas. Por que não plantar araucária e plantar eucalipto? É que o eucalipto, em 7 anos, já dá para ser cortado, você usar a madeira. Você plantou ele hoje, 7 anos depois, já está uma árvore grandona, pronta para usar, para fazer móvel, para fazer papel, né? Celulose, para fazer lenha. Por que eu não uso a araucária? Planta a araucária? Porque ela demora muito. Para chegar na fase adulta, ela demora 40, 50 anos. Então, economicamente, é melhor plantar o eucalipto e em 7 anos usar, do que um que é 50 anos. Não faz sentido. Entendido? É uma extensão, é uma extensão aí da Mata Atlântica, vegetação subtropical estacionária, aciculifoliada, folhas finas, né? Finas, parecendo uma agulha, perene, folha permanente, tropófila, significa que tem 2 estações do ano bem definidas em relação à chuva. Elas são densas, uma árvore grudada à outra, e o solo é fértil, o que é ruim para elas. A abrangência, eu já disse. O clima é o clima temperado, ou também chamado de subtropical. É considerado uma média biodiversidade, média para baixo, já que só nasce a mesma árvore, tá vendo? Você vai olhando assim a mesma árvore, quase não tem espécies diferentes. De média para baixo em termos de biodiversidade. E a questão da silvicultura, do uso da madeira para fazer outras coisas. Aí você vai ver forte desmatamento e forte incêndios, queimadas
para limpeza do solo para poder plantar soja, café, eucalipto, o que for. E aí a madeira serve para isso aí, ó, tanto para fazer casa, móveis, como também carvão vegetal, ok? Aí tem uma questão de araucária, que caiu na prova do Enem, essa questão é tirada do Enem. Querem fazer? Vamos lá fazer. Alguém aí consegue responder para mim qual letra? A Bianca chegando agora. Bom dia, Bianca. Tudo bem? Bianca acabou de entrar. Tudo bem com você, Bianca? Bom dia. Antes tarde do que nunca, Bianca. Bom dia também, Aline. Tudo bem? Vocês podem usar microfone, tá, gente? Bom dia, Aline. E você, Bianca? Bom dia. Tudo bem com você, Bianca? Eu estou enrolando aqui, Bianca, para ver se o pessoal lê a questão e alguém responde para mim. Obrigado, Lucas. Bom dia, Bianca. Letra D, Lucas, isso mesmo. Qual é a atividade humana que está relacionada mais à degradação da araucária? Qual das atividades humanas está mais relacionada? É a questão da indústria do papel, da celulose, pela exploração de madeira extraída aí no sul do Brasil. É a única que fala sul, é verdade. Mas a outra fala sudeste, né? Outra fala centro-oeste, nordeste. Mas tem que tomar um certo cuidado. Muitas vezes essa questão da caracterização, da regionalização pode ser uma pegadinha. E o pessoal fala que não existe pegadinha no Enem, mas existe sim. Então, toma cuidado aí. Isso aí, letra D. Então vamos lá, continuando. Os pampas. O pampa é uma vegetação. O pampa é uma vegetação que no fora do Brasil é conhecido como estepes e pradarias. Estepes e pradarias. Isso que vocês estão vendo aí, ó, é uma pradaria. É grama, 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 quase não tem árvore nenhuma. Típico de clima temperado continental. Chove muito pouco na região. Por isso que não tem tantas árvores. Região que faz muito frio no inverno e bastante calor no verão. No Brasil é chamado de pampas ou campos limpos. E em outros lugares do mundo é chamado de estepes e pradarias. Beleza? Quando você relaciona a vegetação de estepes e pradarias ou pampas, quando você relaciona ela com a questão do ambiente e principalmente o relevo, que é um relevo plano, mas com leves ondinhas, tem pequenos morros bem leves, suaves. E essa área, com esse relevo, esse solo e essa vegetação, é chamada de coxilhas aqui no sul do Brasil. E também o nome coxilhas também. Lá no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, eles também chamam de coxilhas, porque lá também tem essa vegetação, ok? O solo é um solo muito pobre, ácido, arenoso, e a parte de matéria orgânica dele é muito fininha. Por isso que só tem graminhas, porque a grama tem uma raiz muito pequenininha. Se você tiver uma vegetação maior, vai ter uma raiz maior e vai pegar areia, vai pegar solo ácido. Ela não vai sobreviver direito. A principal atividade aí é pastoril. Animais comendo aquela grama. Então vai. E também tem gente que planta aí soja, trigo, uva. Só que o problema é tirar. Você tira a grama. Aí fica um solo com matéria orgânica desse tamanhozinho. Aí você planta aí uva, soja, trigo. Essa matéria orgânica rapidamente vai acabar. Coisa de
5, 10 anos acaba essa matéria orgânica. Aí quando acaba a matéria orgânica, sobra, sabe o quê? Areia. E aí acontece isso aí, ó. No sul do Brasil foi o nosso primeiro momento de arenização. Lembre-se, lá no Nordeste tem desertificação. Aí no sul do Brasil e também na região da Amazônia está acontecendo um processo chamado de arenização. Lembra um deserto, só que o clima não é de deserto. Então por isso que é chamado de arenização. Na verdade é culpa do homem, o ser humano que cometeu o erro de desmatar e colocar um tipo de atividade aí que não deveria colocar. Ok? Uma curiosidade sobre o Pantanal. Era para eu perguntar isso antes, na aula passada, para vocês, eu acabei esquecendo. Eu queria que vocês parassem para pensar uma coisa bem doida. O Brasil tem o Brasil tem vários biomas, correto? Vamos lá. A Amazônia, que é conhecida pra caramba no mundo, o Cerrado, que é a nossa savana, muito conhecida, a Caatinga, exclusiva do Brasil, a Mata Atlântica, a maior biodiversidade do planeta Terra, ainda tem a Araucária, ainda tem os Pampas, beleza? Mas que engraçado, o Pantanal tem uma média alta biodiversidade, mas está mais para média. De média a alta, mas média. Apesar que aí no texto vai estar alta. É pequeno, é uma área relativamente pequena. Não é lá grande coisa, perto da floresta amazônica, perto do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica. O Pantanal não é grande coisa, mas é o único bioma protegido pela ONU. A ONU, através da Unesco, que é um departamento da ONU que conserva patrimônios históricos, culturais e naturais. A Unesco é a agência da ONU que tenta preservar no mundo afora os patrimônios histórico, culturais e naturais. A Unesco chegou assim, gente, temos que defender o Pantanal. A pergunta é, o Pantanal? Por que não tem que defender a floresta amazônica? A Unesco está protegendo a floresta? Não está. Está protegendo o cerrado, está protegendo a savana africana, está protegendo o nossa caatinga, o arara azul, o blue, não. Mas o Pantanal está. O Pantanal é patrimônio da Unesco. E aí? O que vocês acham disso? Interessante, né? Sabem por quê? Eu vi algum microfone aí ligando para me falar o porquê. É verdade, Larissa? Você prefere que eu fale? Seguinte, gente. Quem é que controla a ONU? Qual o país mais influente, mais controlador, mais chato em relação à ONU? Alguém sabe? Não. A Alemanha nem pertence ao Conselho de Segurança da ONU permanente. Quem é que é o mais controlador da ONU, que pertence ao Conselho Permanente, que mais manda e desmanda na ONU? Exatamente, os Estados Unidos. E aí vai uma informação interessante. Os norte-americanos, eles amam pássaros. Eles são apaixonados por pássaros. Tanto que o animal símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Eles amam pássaro. Lá tem um curso superior de estudo de pássaro, que tem um nome aí que eu não lembro qual é. É, verdade, Gustavo. Nem sempre, a maior parte das vezes não dá certo. Aí o que acontece?
E aí esses pássaros nos Estados Unidos, tem uma variedade enorme de pássaros nos Estados Unidos. Tem uma variedade enorme. E lá, o inverno é muito rigoroso nos Estados Unidos. Vem uma frente fria do Canadá. Os pássaros também do Canadá acontece isso, tá? Tanto pássaros do Canadá quanto dos Estados Unidos, eles migram. Eles fogem da América do Norte e vêm para a América do Sul fugindo do frio do inverno. Você já deve ter visto isso em algum episódio do Pica-Pau. Está chegando o inverno, as formiguinhas estão acumulando comida e os passarinhos estão dando linha, as aves estão dando linha, o pica-pau fica e você sabe que vai dar merda. Aí o que acontece? Esses pássaros americanos que saem dos Estados Unidos e do Canadá e vêm até o Brasil, até a América do Sul, migram, saindo do inverno rigoroso de lá, adivinha onde que eles pousam? Aonde que é a segunda casa deles? No Pantanal. O que estava acontecendo? Que há algum certo tempo atrás, o Pantanal não era protegido, aí começou uma caça a jacaré, por causa do couro e também da carne, mas principalmente por causa do couro, começaram a caçar jacaré, começaram a ter pesca predatória, começaram a matar pássaros, esportivamente caça a pássaros. E aí, o Pantanal ficou muito impactado, poluído. O que aconteceu? As aves estavam voltando para os Estados Unidos depois que termina o inverno, ali no mês de março. Quando as aves estavam voltando para os Estados Unidos, elas vêm para cá em novembro, voltam para lá em março. Elas passam Réveillon aqui, por causa do inverno de lá, né? Aí o que acontece? Quando elas estavam voltando para os Estados Unidos, os caras lá nos Estados Unidos, estudiosos de pássaros, estavam lá com a sua pranchetinha, tá, anotando lá, fazendo as anotações, né? E começou a perceber que as árvores estavam voltando em menor quantidade, muito menor, e doentes. Aí ficaram preocupados. Oh, o que está acontecendo? Vieram ao Brasil, lembrando que o Pantanal pega uma parte do Brasil e uma parte do Paraguai. 80% dele, 85% dele. 85% dele é Brasil, 15% é Paraguai. Aí vieram aqui ao Brasil para saber o que estava acontecendo, chegaram aqui e viram assim, nossa, é isso que vocês estão fazendo com o Pantanal, onde que é o berço dos nossos pássaros nessa época do ano, que legal. Voltaram para os Estados Unidos e chegaram a falar, ó, temos que ajudar o Brasil, temos que ajudar ao Brasil a proteger o Pantanal. E aí aconteceu exatamente isso. O Pantanal virou patrimônio da Unesco. E uma vez sendo patrimônio da Unesco, lembra a caça ao jacaré? Proibido. Lembra da pesca predatória? Proibida. Pesca mesmo dentro das reservas do Pantanal é proibido. Pode próximo. E com linha, aquela coisa bem, dependendo do tamanho. Muitas pessoas só conseguem autorização para pesca esportiva, que é aquela que você pega o peixe e depois tem que devolver. E aí o que acontece? O Pantanal, ele ressurgiu. Está muito mais limpo, quase nada de poluição. A população de jacaré voltou-se quase completamente a mesma. E aí o Pantanal deu uma crescida violenta em qualidade de vida do Pantanal e salvou muitas das espécies americanas de pássaro. Entenderam? Que bonitinho, né? Aqui que é o Pantanal, olha bem, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul, tá vendo? Um pedacinho de Goiás e o Paraguai aqui do outro lado. Esse aqui é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pedacinho de Goiás. E aqui o... Não é um pedacinho de Goiás, não. É só Mato Grosso do Sul, desculpa. É só Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, só. Só os dois estados. E o Paraguai. E quando tem as cheias, quando chove muito, tudo que vocês estão vendo em verde, tanto escuro quanto claro, ficam cheio d'água. Não tem como a água escapar e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Quando vem o inverno, que é essa época do ano agora, chove pouco nessa região, a água vai descendo, 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 descendo e fica só o verde escuro.
A melhor época para peixes é durante o verão, que é exatamente quando os pássaros americanos estão aqui. Essa época do ano agora, eles já foram embora, já voltaram para casa, porque é verão lá, ok? Ah, curiosidade, o Brasil, ele tem Pantanal. América do Sul, né? Brasil e Paraguai, tem Pantanal. E o resto do mundo tem pântano. Tem pântano. Os Estados Unidos tem pântano, lá na Flórida. A África do Sul tem pântano. O Egito tem pântano. A Europa tem pântano. A Austrália, nossa, a Austrália tem pântanos gigantescos. Mas qual a diferença entre pântano e Pantanal? O Pantanal, ele tem essa grande sacada de encher e descer. Encher e descer. Então tem momentos que ele está alagado, tem momentos que ele está seco. Então ele trabalha a biodiversidade. Pântano não. Pântano está cheio o ano todo. E aí as árvores têm que ser especiais para aquele local, ou elas apodrecem. Não dá muitas variedades de biodiversidade no pântano. Nosso jacaré é bem menorzinho, o crocodilo que tem no Nilo, que tem na negócio, o crocodilo é bem maior, beleza? Não, o manguezal é outra coisa. O manguezal tem a ver com a chegada do rio com o mar, Camille. A chegada do rio com o mar, o encontro gera uma água salobra, dá o manguezal, que tem só 7 espécies de plantas. O Pantanal, por causa do nome, Pantanal não. Pantanal é água doce, só água doce. Só que tem essa questão de cheias e vazantes durante ao longo do ano. Ok? Pessoal, tá dando horário aí. Não vou estender mais não, que vocês vão ter mais aulas em outros lugares posteriormente. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Na próxima aula eu termino, então, com vocês Pantanal e a questão também dos biomas, quando a gente voltar aí das férias. Beleza? Um beijão para vocês, boas férias, descanso.